Temos 5 brasileiros classificados para o mata-mata da Libertadores. Ontem o Flamengo passou sufoco, foi por pouco. Uma defesa do Rossi ali nos acréscimos garantiu o Flamengo em segundo do grupo na próxima fase. Se aquela bola entra, gente, já nos acréscimos o Flamengo estava fora. Palmeiras deu show mais uma vez. Estevão jogou muito, golaço, participou de outros 3. 100% mais uma vez o Abel Ferreira consegue numa Libertadores, né, na primeira fase. E aí não adianta falar que o grupo é fácil, pelo amor de Deus. Eu acabei de falar do exemplo do Flamengo contra o Tati. Meteu 6-0 no Sporting Cristal e está classificado. E aí o principal jogo da semana, Inter e Bahia. O Inter foi buscar no Beira-Rio de virada. Cara, o Bahia fez o mais difícil, que foi achar um gol no Beira-Rio. Achar não, né? Criar um gol, Jean Lucas, e tomou a virada. Enfim, acabou eliminado, né? Depois de começar bem os 3 primeiros jogos. 3 derrotas na sequência, Bahia fora, vai jogar a Sul-Americana, mas o Inter, que vitória, virada, dá moral demais para ir pro mata-mata, né? E o São Paulo, né, também já estava classificado, né, da noite anterior, Botafogo naquela vitória épica, com 1 a menos mais uma vez, passou, e hoje tem o Fortaleza, que pode ser o 6º brasileiro no mata-mata. Vamos falar desses jogos um pouquinho? Aqui entrou a vinheta, já, a vinheta tá chegando. Antes de tudo, se inscreva no canal aí, galera, e repassa para os amigos. Pô, vamos dar moral lá pro Conrado, mas não só dar moral, fala lá, gostou do vídeo? Pô, vídeo bom pra caramba, lembra daquele cara falando lá nas mesas, no debate? Tá no YouTube, vamos dar essa moral, vamos ajudar, e claro, é isso, se gostar, dá o like, se inscreva, sininho e tudo mais, e comenta aí também o que você tá achando. Vou começar pelo jogaço, como eu disse, foi o jogo dessa última rodada da Libertadores, o jogo mais importante. Grupo da morte, era o grupo da morte. Você pegar Internacional, Bahia, e ainda tem um Nacional, que é título de Libertadores, do Uruguai, não, Nacional do Uruguai, é bom lembrar. Super tradicional. E ainda um Atlético Nacional da Colômbia, cara, que em casa atropelou todo mundo, ganhou os 3 jogos em casa, metendo 3 gols em todo mundo. Atmosfera absurda no Atlético Nacional jogando em casa. Então era um grupo realmente da morte. E foi, de fato, porque às vezes vem no sorteio, o grupo é da morte, só que aí o grupo desenrola mais ou menos, um time está muito mal, 2 disparam e não tem tanta emoção. Esse foi até o final, até a última rodada com emoção, jogos difíceis, todo mundo tirando ponto de todo mundo, tanto é que a pontuação foi baixa e o Bahia acabou ficando fora. A gente chegou nessa última rodada já sabendo que seria ou Inter ou Bahia. O Atlético Nacional já tinha conseguido a classificação, a questão era decidir se ia ficar em primeiro ou em segundo, acabou ficando em segundo, o Inter passou em primeiro. O Bahia começou bem, né, a fase de grupo, 7 pontos dos 9 primeiros. Só que aí tinha 2 jogos fora de casa e acabou vacilando no jogo em casa, né, nos 3 últimos. Então foram 3 derrotas consecutivas, deixar para a última rodada para precisar ganhar do Internacional no Beira-Rio era muito difícil, né? Mas quase fez isso, né? Do outro lado, o Colorado acabou fazendo o dever de casa. O jogo truncado, difícil, o Inter ficou mais com a posse de bola, entrou ali com Alan Patrick, o Borré voltando a jogar de titular na frente, aí teve o Gustavo Prado e o Wesley. O Gustavo Prado até começou pelo lado esquerdo e o Wesley na direita, achei isso esquisito, mas o Roger acabou mudando durante o jogo, porque o Wesley está muito mais acostumado a jogar na esquerda, né? Principalmente na última temporada, que foi a melhor temporada da vida, da carreira do Wesley, ele jogou na ponta esquerda. Então isso foi modificado durante a partida e, na minha opinião, o Inter mudou. Mas foi isso. Teve mais posse de bola, principalmente no primeiro tempo, como eu disse. O Bahia mais se defendendo, tentando contra-ataque. Teve uma excelente oportunidade puxada ali pelo Cauli. Ele toca na esquerda no Jean Lucas, mas ele não adianta tão bem quando ele vai bater de canhota, que não é a boa, acaba pegando mal, desperdiça a oportunidade. Só que aí vem o segundo tempo, né, o jogo vai se equilibrando um pouquinho mais, e o Bahia consegue um gol, né, jogada ali de lateral, inclusive, ó, sai muito gol de lateral, hein? Tô falando isso aqui tem um tempo, não só aquele lateral cobrado direto para a área, independente se é ofensivo ou defensivo, é um momento do jogo que os times não estão organizadinhos, por exemplo, a defesa não está nas 2 linhas de 4 certinho, todo mundo vem para o lado da bola, e aí dependendo do kick, da disputa de cabeça, pega o time um pouco bagunçado e a gente acaba vendo muitos espaços, né? Então foi o que aconteceu ali com o Bahia, a bola vai no meio, o William José chuta e na sobra tem o gol do Jean Lucas, né? Muito difícil, né? Muito difícil fazer um gol no Beira-Rio, consegue 1-0 e o Bahia estava bem, né? Com a vitória estava passando de fase e o Inter sendo eliminado. Só que aí o Rogério Ceni até falou sobre isso na coletiva, e eu estou com ele, né? Faltou um pouco de maturidade, enfim, um pouco de
costume, né, de estar jogando a Libertadores, o Bahia estava fora há mais de 30 anos, tomou um gol com 39 segundos, o gol de empate. Mérito do outro lado, claro, o Inter, né, não se abateu, foi para cima, rapidinho já fez um gol de empate e depois toma a virada. Eu achei, inclusive, sobre o gol da virada, que o Borré ficou no limite de fazer a falta ali no Ramos Mingo, viu? Claro que a disputa, tá correndo no primeiro pau, ele trava, Ramos Mingo vem também, tem um leve toque, faz parte, é da malandragem do atacante, o VAR não entrou, e para mim corretamente, porque é lance de, enfim, interpretação, mas ele ficou no limite, no limiar ali daquelas mãos nas costas, não ser considerado falta. Se o juiz marca em campo também, perdão, se o juiz marca em campo também, eu acho que o VAR não iria retirar. Então, baita virada do Colorado, do Inter, vinha de resultados difíceis, né? A sequência, a maratona de jogos para todo mundo no Campeonato Brasileiro, quem está disputando as 3 competições, além do Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana, mas consegue uma baita virada, um baita resultado. Bom ver o Borré fazer gol também, né? Eu falei dessa mãozinha nas costas, mas sobe bem, acerta a cabeçada. E antes, né, teve o gol do Vitinho, que entrou no segundo tempo e também conseguiu ajudar. É bom lembrar, né? O Borré também participa do primeiro gol, que é uma bola longa do Vitão, né? Lá da zaga, ele disputa, não ganha, mas atrapalha, né? E aí o corte foi mal feito pelo David Duarte, e na sequência sai o gol do Inter. Então, baita vitória. O Palmeiras goleou, passou o carro no Sporting Cristal, Estevão dando show, um golaço, né? Depois do lançamento longo. O domínio de direita, né? Eu até fiz um vídeo no Instagram sobre isso, se quiserem pode ir lá dar uma olhada. Parece simples, mas não é a perna boa dele. Ele já domina amaciando certinho para frente, angulação certa, velocidade certa, para já no próximo toque ele chegar dando come no zagueiro, né? Porque como ele domina tão bem, parecia que ele ia chutar de direita, o zagueiro tem que vir desesperado. Quando ele vem desesperado, ele toma o come para dentro de novo com a canhota, ele bate colocado e faz um golaço. E participa dos outros também, né? O gol do Flaco, o passe dele de primeira, depois a outra bola enfiada ali para o Maurício, ele também participa, enfim, ele joga demais, foi o último jogo dele no Allianz Parque, né? Então dá para dizer que foi uma despedida da torcida, ainda tem Campeonato Brasileiro, Mundial, mas no Allianz Parque não vai jogar mais, foi a despedida e de gala, né? Mostrou o grande craque que ele é, recém-completado 18 anos, e o Palmeiras, como todo, o Abel Ferreira, mais uma vez 100% na primeira fase, cara. Não adianta falar do grupo, os outros grupos também são fracos, ninguém fez 100%. E ainda essa goleada para cima do Sporting Cristal, muito bem na primeira fase. O Palmeiras, bom ver o Veiga voltar, golaço de falta, enfim, vai ganhando corpo. O Paulinho faz o dele, depois uma assistência, mostrando que ele é bom, esperto, tem que estar dentro da área, não pode ficar jogando aberto o Paulinho, nada de jogar aberto na esquerda, cara. O Paulinho tem que ficar ali por dentro, dupla de ataque, tendo mobilidade, cair pela esquerda, pela direita, vir recuar no meio campo, ele é muito esperto e bom dentro da área, né? Então, várias ótimas notícias, né, pro Palmeiras nesse jogo, além da classificação. E aí, o outro jogo, para terminar dos jogos de ontem, né, dos importantes da quarta-feira, dos brasileiros, o Flamengo, né, não jogou bem. Foi uma primeira fase ruim do Flamengo. O Flamengo marcou 6 gols na primeira fase, num grupo fácil. O Deportivo Táchira fez 0 pontos, por exemplo, o adversário de ontem. Central Córdoba é um time argentino, mas assim, pequeno, chegando agora na Libertadores. A LDU é difícil jogar fora de casa, mas fora não é. Então, enfim, foi mal o Flamengo na primeira fase, jogou mal praticamente todos os jogos, né? Assim, não teve um grande domínio que o elenco, o dinheiro investido pede. Então, mais um jogo ruim, com dificuldade. Claro que criou, poderia ter feito alguns gols, o goleiro pegou, mas assim, abaixo, não foi aquele domínio, aquele amasso, principalmente no primeiro tempo. Alguns torcedores até chegaram a vaiar no intervalo, quando o juiz apita o final do primeiro tempo, o Rossi reclama, né? O goleiro, pô, que isso, vamos apoiar, não, desnecessário. E a volta do segundo tempo é um pouco melhor. O Flamengo volta mais em cima, já cria com o Bruno Henrique, né, que entrou no lugar do Michael. O Pedro foi titular dessa vez para o Felipe Luiz. Para mim, um acerto, mas claro, ainda precisa de mais ritmo, né? O time, como todo, não jogou tão bem, apesar dele ter dado um ótimo passe ali para o Luiz Araújo no primeiro tempo. Mas aí o time voltou melhor. E aí demorou, mas conseguiu fazer seu gol. Numa bola parada, ensaiada, aquilo é ensaiado. Você vê de onde sai o Léo Pereira, ele está bem atrás. O Luiz Araújo já coloca num lugar. Dá para ver que os outros jogadores do Flamengo não foram, porque quase todos ali estavam fazendo um bloqueio. A preocupação era esperar a batida e tentar bloquear alguém, ficar na frente, atrapalhar para o Léo Pereira conseguir ter essa vantagem na corrida e aparecer livre. Foi o que aconteceu. Bela batida do Luiz Araújo também na falta, botou no lugar certinho.
e o Flamengo fez o gol. Mas aí depois dificuldade para fazer o segundo e o pior, né? A pior notícia, na reta final ali, nos últimos minutos, ia nos acréscimos, tomou pressão, a bola pererecando dentro da área, quase faz o gol, chute bloqueado, dificuldade para sair, pareceu meio tenso, os jogadores meio perdidos, não acreditar, até que teve um escanteio. No escanteio, de novo, bola rebatida de lá de cá, sobrou limpa para o Táchira dentro da área, quase na pequena área, seria o gol da eliminação do Flamengo nos acréscimos. E aí o Rossi sai bem do gol, gigante, abre o pé direito na técnica de goleiro e salva mais uma vez o Flamengo, vencendo assim determinante em algumas vitórias o Rossi, e agora foi determinante na classificação. Imagina só, cara, se essa bola entra, o Flamengo ia estar eliminado na primeira fase de um grupo baba. Então, a fase de grupos do Flamengo, da Libertadores, foi péssima, foi muito abaixo. E aí a coletiva do Felipe Luiz não foi boa, né? Ele é novo no cargo, está aprendendo, mas várias vezes está soando como desculpa coisas que ele fala. A comparação dele do Crystal Palace e do Manchester City é péssima, ele foi muito mal nisso, foi muito mal, e eu vou explicar. Primeiro, né, a comparação, para quem não viu, né, ele quis dizer que o Manchester City também teve dificuldades. Vocês viram quando o Crystal Palace, quando o time todo fica lá atrás, marcando com todo mundo, é difícil de entrar, tem o mérito do adversário. O Táchira ficou muito ali atrás, a gente teve dificuldade. Então, por que a comparação é péssima? Primeiro, porque o Crystal Palace com o Táchira, comparação muito ruim. Você pode falar, não, mas ele quis dizer na realidade de lá. Tem que fazer a comparação realidade de lá com o Táchira com a realidade daqui. Mesmo assim, é péssima. O Crystal Palace joga na primeira divisão da Premier League. Tanto é que fez uma final de Copa com o Manchester City, né? Tem dinheiro para investir, inclusive comprou o Matheus França do Flamengo, já tirou o jogador do Flamengo. Então lá ele está muito mais perto do Chelsea, do Manchester City, do que o Táchira aqui do Flamengo. O Táchira nem joga no campeonato do nível do Campeonato Brasileiro, joga lá no venezuelano. E de novo, na Libertadores fez 0 pontos, 0 pontos. Então é um time ruim, muito ruim na realidade daqui, não tem comparação. O Crystal Palace não é um time considerado muito ruim lá na realidade de lá. Então essa comparação foi péssima, mas o principal da comparação, ele foi muito mal, que ele pegou um time que não vem bem, o Manchester City. Então não adianta você comparar como se o Manchester City fosse a nata do futebol hoje, porque não é. É o pior ano do Manchester City sob o comando do Guardiola. Quase não classifica para a Champions League. Na reta final ali conseguiu ficar na 5ª posição, correu o risco de ficar fora, foi eliminado jogando mal de tudo, até essa a Copa menor lá, chegou na final e perdeu para o Crystal Palace. Então não é referência, porque está jogando mal. Então você não pode pegar um time que está jogando mal para fazer comparação com o Flamengo. Está sendo criticado o Manchester City, o Guardiola tendo que responder sempre, jogador saindo, enfim, vai ter reformulação lá, porque o time não está bem. Essa foi a pior parte da comparação do Felipe Luiz, porque é justamente essa crítica que está sendo feita ao Flamengo. Na Libertadores, não jogou bem, precisa fazer mais, por isso teve dificuldades. Então o Manchester City teve dificuldade contra o Crystal Palace porque está mal. Então você está fazendo esse paralelo, é justamente isso, Felipe Luiz, mas o Flamengo está mal, assim como está mal o Manchester City. De novo, na Libertadores, o Flamengo acabou de ganhar do Palmeiras, no Brasileiro, já teve ótimos momentos nessa temporada com o Felipe Luiz, sem falar do ano passado, título da Copa do Brasil. Não é questão aqui que o Felipe Luiz não serve, acabou, jamais. Acho que tem que continuar, está fazendo ótimo trabalho no geral e dá para ver que tem um futuro promissor. Mas na Libertadores o Flamengo foi mal. Nos 6 jogos da Libertadores o Flamengo foi muito mal. A boa notícia, entre aspas, é que classificou. Classificou em segundo mais uma vez, e isso vai ser ruim no mata-mata? Sim, mas classificou. E chega agora no mata-mata, vem sorteio, é outro campeonato e dá para se redimir. O Flamengo ainda está no campeonato. Agora vamos ver o Fortaleza hoje, né? Se garante também a classificação para a gente ter 6 times brasileiros na próxima fase, beleza? Manda um vídeo aí para geral. Valeu!